Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer o nosso 25º encontro da leitura de São Tomás de Aquino, da Suma Teológica, encontro 25º. Estamos na questão 5ª, sobre o bem geral. E Santo Tomás vai responder em 6 artigos. A questão 5ª é respondida em 6 artigos. O primeiro artigo quer tratar da hipótese se o bem e o ser constituem uma única realidade, é um uno. O segundo artigo se diferenciam o bem e o ser só pela razão. E qual é o primeiro na ordem racional? O bem ou o ser? O terceiro artigo responde se na ordem racional o ser é o primeiro e pergunta-se se todo ser é bom. O quarto artigo, a hipótese colocada é: a que causa se reduz a noção do bem? O quinto artigo trabalha a hipótese se a essência do bem consiste no modo, na espécie ou na ordem. O sexto artigo trabalha a hipótese, onde vai tratar da divisão do bem em honesto, útil e deleitável, isto é, desejável. Então, nossa 5ª questão, trataremos com São Tomás de Aquino sobre o bem em geral. Na 6ª questão será tratada a questão da bondade de Deus. Vamos então ver esta 5ª questão. Do bem em geral, em seu primeiro artigo. Primeiro, se o bem difere realmente do ser. A hipótese primeira do artigo é assim exposta. Parece que o bem difere realmente do ser. Parece. É a tese, né? Segundo, o argumento é tirado, então, de Boécio, para responder se o bem difere realmente do ser. Quando Boécio diz: vejo que nas coisas difere o ser do bem. Ao observar as coisas, parece que o ser é diferente do bem realmente. A segunda tese trabalha a seguinte questão: nenhum ser é capaz de dar a si mesmo a forma. Ora, o bem é aquele que vem concebido como informação do ser. Essa é a segunda tese. Como vem afirmado em Aristóteles no livro, sobre a causa das coisas. Então, segundo esse raciocínio, o bem realmente difere do ser. A terceira tese, para justificar a hipótese inicial, ele diz: parece que o bem difere realmente do ser. Santo Tomás diz: o bem é suscetível de mais e de menos, bem maior, bem menor.
enquanto o ser não é suscetível de mais e de menos. No ser não existe o ser maior, ser menor. Então o ser difere realmente do bem. Antítese, que se opõe às três teses iniciais, Santo Tomás afirma, tirando de Santo Agostinho, do livro Doutrina Cristã: somos bons na medida que somos, quod inquantum sumus boni sumus. Santo Tomás depois responde as três teses em três sínteses. Ele propõe as teses, coloca a antítese, que opõe as teses, depois a síntese, refletindo entre as realidades da tese e da síntese. Santo Tomás então responde: o bem e o ser verdadeiro, o bem e o ser verdadeiramente idênticos diferem racionalmente. A diferença está na ordem da razão, como vem demonstrado. Assim, ele apresenta a essência do bem, que consiste em tornar alguma coisa desejável, visto que Aristóteles, na sua Ética, diz que o bem é o que todas as coisas desejam. Aqui merece uma pequena reflexão sobre o que é desejável, sobre o desejo, para não reduzir o argumento a uma interpretação puramente psicológica. O desejo deve ser visto dentro de uma concepção metafísica, que nasce então a concepção de apetite, isto é, a inclinação de um ser a seu fim, o seu fim último, seu fim bom, objetivo, objeto final, finalidade. Esta inclinação, do ser ao seu fim, que reflete a questão do apetite, o que é desejável, permite a extensão a todo ser do princípio universal do movimento, tende a ser. Movimento de tender a ser, onde a potência vai se tornar ato, que vem introduzido no domínio metafísico e vem despojado de todo significado psicológico. Santo Tomás fala de amor natural, designando a inclinação de todo ser em direção a seu fim último. Assim, todo ser corporal é evolutivo, isto é, evolutivo entre o momento no qual o ente é, o ser é, e o momento no qual ele se realiza para atingir seu fim, no ser perfeito. E decorre então um intervalo em que o ser se move em direção à sua própria perfeição, entre aquilo que ele é, aquilo que ele busca como fim. Esse período que existe entre o que ele é e aquilo que ele é, existe uma realidade de intervalo. Isto é, esse intervalo em que o ser move na direção para sua própria perfeição e desenvolve as virtualidades, as possibilidades, as forças que lhes só são inerentes. Eles trazem dentro de si essa bondade, na forma pelo qual ele, o ser, é o que é, e se prepara a se tornar perfeito, segundo a linha daquilo que ele já é. Ele já é e vai se tornar aquilo que ele busca como fim,
há um caminho, né, desse processo, né, do próprio ser, que vai atingir a perfeição. Assim afirma Santo Tomás: uma coisa é desejável na medida em que ela é perfeita. Então nós desejamos o melhor, o perfeito, e tendemos para esse fim, visto que todos os seus desejam a própria perfeição. A busca das criaturas é o aperfeiçoar-se em si mesmo. Assim como um ser é perfeito, na medida em que ele é atual, o ser já é perfeito, né? Mas ele busca uma realidade maior. Então, ele é bom na medida em que ele é ser. Então, o fato dele ser, ele é bom na sua realidade atual, visto que o ser é a atualidade das coisas, que busca essa perfeição, essa busca da perfeição, que é o encontro também da total bondade. Daí pode-se concluir que o bem e o ser são realmente idênticos. Essa é a tese fundamental de Santo Tomás, a verdade que ele declara então nessa síntese. Pode-se concluir que o bem e o ser são realmente idênticos. Mas o bem acrescenta a noção de ser, a noção de desejável. A partir desta síntese, Santo Tomás responde às três teses ditas no início. Tendo em vista que o ser e o bem sejam na realidade idênticos, contudo, na ordem racional se diferem. Essas duas noções, isto é, o ser e o bem, não têm tomadas em absoluto a mesma significação. O ser significa aquilo que é atual, o ser que está aí. E o ato, em seu sentido próprio, se ordena à potência, aquilo que ele virá a ser. Ele é ato, mas está potencialmente, ele tende para a perfeição, né? Aquilo que ele vem a ser, aquilo que ele é, o ser, e aquilo que ele tende a ser. Ele é ser, ente absolutamente falando, é um ser real, o que se distingue primeiramente da potência pura. Assim é o caso de toda a realidade substancial. E por isso, pelo seu ser substancial, aquilo que subsiste em si, no ser, é que uma coisa é chamada ente, isto é chamada ente, ser em sentido absoluto. Devemos entender o que Santo Tomás diz sobre a substância. O termo substância, substare, designa o ser, o ente, enquanto tal, ser enquanto ser. Estaticamente, o ser em si. O termo essência designa o ser como objeto para a inteligência, isto é, essência designa o ser como inteligível, o conteúdo da definição. Santo Tomás fala de natureza. É o ser já envolvido no devir, aquilo que ele vai vir a ser. Mediante esta inclinação do ser em direção ao seu fim, que é o perfeito. O ser que atinge seu fim e atinge o bem perfeito, que está no princípio de sua ação, do seu agir, seu ato. O ser que tende para tendência, né, é aquele que se vê inscrito no coração do ser.
Então, continua Santo Tomás, por isso, pelo seu ser substancial, é que uma coisa vem chamada de ente, ser, em sentido absoluto. Pelos atos que lhes são acrescentados ao ente, vem chamado de ser, de certo modo. Ele cita o exemplo. Ser branco exprime o ser sobre um determinado aspecto da brancura, visto que o tornar-se branco, advindo, no branco, já atualmente ato pré-existente, não elimina nenhum estado potencial absoluto do ser branco, mas significa a perfeição desejável. O ser branco quer atingir o estado último da brancura em si. Então, ele já tem a realidade, mas ele busca a brancura na realidade em si. Ele já é um ser, mas procura a realidade da realização do ser em si. Ele é um bem, mas ele procura a realidade do bem em si. Assim, aquele que tem a perfeição última, aqui comparado com o branco em si, se chama bem perfeito absoluto, que é a razão pelo qual os seres tendem a atingir a um processo. Isso vale para as criaturas, não para Deus. Em Deus não existe processo. Aquilo que não tem essa perfeição da brancura, que deveria ter, embora ele tenha a perfeição, da atualidade em ato, não vem considerado. Contudo, absolutamente, nem atinge o ser perfeito, nem dom, senão perfeito e bom, mas de forma relativa. Assim, pelo seu ser primeiro, o que é substancial, uma coisa é considerada ser, no sentido absoluto da palavra, e boa relativamente. Isto é, na medida em que ele é ser. Pelo contrário, quando o último ato é considerado ser relativamente, ele é bom absolutamente. Esse ato é bom relativamente. Nesse sentido é que diz Boécio que nas coisas difere o ser do bem. Então deve ser referido ao bem e ao ser tomado absolutamente, pois pelo ato primeiro uma coisa é ser absolutamente, como pelo ato último é bem em sentido absoluto. Assim, pelo ato primeiro, o ser é bem de certo modo, e quanto ao ato último, ele tende a ser, ele é ente de certo modo. Então, o ato primeiro, o ser é bem. O ato último, o ser é um ente. A resposta à segunda tese, onde o bem vem concebido como informação, quanto o bem vem considerado em sentido absoluto, quanto ao último ato, se refere, então, como a gente viu, o ato último, o ser como um ente, aquele que se tornou. O mesmo diz São Tomás, ao responder à terceira tese, em que o bem é suscetível de mais e de menos, enquanto ato superveniente, isso é um ato acrescentado, como, por exemplo, a ciência ou a virtude. Nesse sentido, nós terminamos agora. Uma coisa é o ser que tende ao ser perfeito. O ser é bom, mas ele tende à perfeição, à bondade plena. Esse período que existe entre o ser, naquilo que ele é, ao ser
aquilo que é a realidade final, a perfeição, existe uma duração que requer todo um princípio do ser na busca da bondade em si, da bondade plena. Mas Deus, que é o ser, não é o caso que nós vamos entrar aqui não, por excelência, ele também é o bem por excelência, porque a bondade de Deus não se separa do seu ser. E ao manifestar-se, ele dá às coisas criadas o ser da existência, daqueles que não existiam e passam a existir, mas também já carregam sobre si o bem, que tende sempre a crescer para um bem maior, um bem perfeito. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.